Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas. Tudo certinho? Pois bem, eu sou o professor Danilo Cruz. Este é o nosso estudo semanal da obra Sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorinho. Hoje nós damos prosseguimento ao estudo do volume 4 e hoje nós abordamos o capítulo Segunda Multiplicação de Pães e o capítulo Pequena Viagem. A gente vai abordar esses dois capítulos naquela mesma perspectiva de manter a fidelidade ao texto de Pastorino e de manter a lógica de encarar os fatos e os ensinamentos da vida do Cristo como metáforas para a nossa jornada evolutiva pessoal. Metáforas para as ocorrências da nossa jornada ascensional, para o nosso processo evolutivo. Pois bem, então vamos ao texto. Vamos ver o que é que Pastorino traz. Então, o capítulo 2, a multiplicação dos pães, versa sobre o que está descrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículos de 32 a 38, quando ele diz assim: Então, tendo Jesus chamado seus discípulos, disse: Tenham compaixão deste povo, porque já há 3 dias permanece comigo e não tem nada que comer. Não quero despedi-los famintos, para que não desfaleçam no caminho. Disseram-lhe os discípulos: Como encontraremos neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? E disse-lhes Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. E tendo mandado ao povo que se reclinasse no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e os deu aos discípulos, e os discípulos ao povo. E todos comeram e se fartaram, e apanharam os fragmentos que sobraram em 7 cestas cheias. Os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Olha lá, hein? Pois bem, agora vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 9, quando ele diz assim: Naqueles dias, sendo muito grande a multidão e não tendo nada que comer, Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: Tenham compaixão deste povo, porque já há 3 dias permanece comigo e não tem nada que comer. E se eu os mandar para suas casas famintos, desfalecerão no caminho, pois alguns há que vieram de grande distância. E responderam-lhe seus discípulos: Como poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. E ordenou ao povo que se reclinasse no chão. E tomando os 7 pães, dando graças, partiu-os e entregou a seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram à multidão. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, disse: Distribuí também estes. Todos comeram e se saciaram, e apanharam dos fragmentos sobrados 7 cestas. Eram os que comeram 4.000 homens, e os despediu. Pois bem, esses são os 2 capítulos, e Pastorino já começa dizendo que alguns críticos
pretendem que essa seja uma simples repetição da primeira multiplicação dos pães que nós vimos lá no estudo do volume 3º. Porém, não apenas Mateus, lá capítulo 16, versículos de 9 a 10, como Marcos, no capítulo 8, versículos de 19 a 20, colocam na boca de Jesus a citação expressa das duas multiplicações como dois fatos distintos. Se alguns detalhes se repetem pela semelhança das circunstâncias, outros são muito diferentes um do outro. Lá os discípulos têm a iniciativa, dando como causa o avançado da hora. Aqui é o próprio Jesus que chama os discípulos e chama a atenção para o fato de que a multidão acompanha ele havia 3 dias, apesar de não ter o que comer. No primeiro momento, na primeira multiplicação, havia 5 pães e 2 peixes. Neste, há 7 pães e alguns peixinhos. Na outra, eram 5.000 pessoas. Nessa, são 4.000 pessoas, 4.000 homens. A anterior realizou-se no território de Filipe, tendo vindo a multidão ali de Cafarnaum e dos arredores. Essa última ocorre na Decápole, com o povo do local. Lá foram recolhidos 12 cestos, os cófinos. Aqui são 7 cestas, as espúridas. Ou seja, o recipiente é maior, de maior capacidade, segundo coloca João Crisóstomo na patrologia grega, sendo mesmo citada em Atos, lá no capítulo 9, versículo 25, como tendo servido a Paulo para descer dos muros de Damasco. Na primeira, o povo se recosta na relva, denotando aí a primavera. Mas na segunda, o povo se acomoda por terra, sinal de que estamos no verão, com o solo ressecado, ressequido pelo sol. Então a pergunta dos discípulos revela a impossibilidade material de encontrar alimento. Potem, que é a palavra utilizada, tanto pode ser onde, quanto pode ser como, aí no caso lugar ou modo. Mas qualquer dos dois exprime uma falta total de meios para a consecução do objetivo desejado. Então a gente percebe que essa pergunta é citada como falta de confiança naqueles que pouco antes haviam presenciado uma situação semelhante com solução prodigiosa dada pelo Mestre. Por que não supor um gesto semelhante e inculcar-lhe? Pois bem, nos serve de lição que a gente observe que jamais os discípulos sugeriram meios insólitos para auferir vantagens ali. Eles não requisitaram atravessar o lago a pé, mesmo depois de testemunharem essa possibilidade por parte de Jesus e também de Pedro. Eles não pediram outras pescarias inesperadas para facilitar-lhes ali o trabalho, poupar-lhes as energias. Eles não esperaram aqui uma outra multiplicação de pães. Você vê que eles não esperavam que acontecesse uma outra. E por vezes até procuraram afastar os pedintes, se queixando da amolação que os pedintes trazem para o grupo, sem nunca supor que eles serão atendidos por vias extraordinárias. Jesus se limita a ordenar, como na vez anterior, que o povo se sente de maneira organizada e dando graças. E aqui a gente percebe que Mateus e Marcos usam o verbo eucaristesas, que é empregado por João na primeira cena, ao invés de eulogesen, que haviam escrito. Partiu então os pães, fê-los distribuir juntamente com os peixinhos. Aí a gente vê os evangelistas anotarem que foram 4.000 os convivas, esclarecendo aí Mateus, sem contar as mulheres e as crianças.
Aí a gente vê que esse número também comprova a duplicidade das ações. Foi uma criação, um acréscimo, o natural, a gente teria a ver a proporção aumentada. 5 pães para 5.000 pessoas, 7 pães para 7.000 pessoas. Não foi o que aconteceu. Verifica-se justamente o contrário. Aumenta o número de pães e diminui o número de pessoas, de convivas. Então a gente vê o quê? Que o prodígio ali sendo realizado entre não-judeus, nós observamos que não houve nenhum movimento para colocar ali uma coroa real na cabeça de Jesus, o considerado taumaturgo, o médium. Pois Mateus e Marcos, que não registraram a aula consequente à primeira multiplicação dos pães, que só foi narrada por João no capítulo 16, apresentam, sob uma forma de um novo simbolismo, o avanço necessário. Então, nós observamos, como aponta Pastorino, que os números variam, 7 em lugar de 5. E aí é bom lembrar, como o Pastorino gosta de numerologia, 7 nos arcanos significa vitória, exprimindo aí a afirmação da divindade do espírito sobre a matéria. Então, na lei do ternário sobre o quaternário, a lei do domínio sobre o mundo da causalidade. No plano humano é o caminho bem escolhido, ou seja, é o triunfo sobre as provações. No plano físico é o êxito realizador, é a vitória sobre os obstáculos criados a partir da inércia da matéria, como disse Serge Marco Touni no La Science Secrète de Initié. E aí a gente vê que Pastorino gosta disso, né? Que é nesse arcano 7 que está construído o planeta Terra e tudo o que nele habita. Porque é neste planeta Terra que a humanidade conseguirá conquistar a vitória final do espírito, com E maiúsculo, sobre a matéria. É aqui que vencerá a divindade. Daí ser esse um número considerado cabalístico desde a mais remota antiguidade, com uma forte vibração, como aponta Pastorino no texto, e com uma potencialidade insuperável. Na primeira lição tivemos 5 pães para 5.000 pessoas. É a vontade ou providência divina governando o mundo, sustentando o mundo, alimentando o mundo. Nós já vimos isso lá no volume 3º, quando estudamos essa passagem. Nessa segunda aparecem 7 pães para 4.000 pessoas, ou seja, é a vitória do Espírito, o triunfo do Espírito, a tríade superior, sobre a matéria, que é o quaternário inferior. Na outra, os discípulos, ou seja, o Espírito, pedem ao Mestre a alimentação. Nessa, a iniciativa de dar parte do Mestre da individualidade. Aí a gente vê, né, que a primeira exprime o primeiro movimento do livre-arbítrio, do eu pequeno, ou seja, da personalidade, ou como fala Pastorino agora, da personagem que busca a espiritualização. Nessa aparece a resposta espontânea que o espírito, ou seja, a individualidade, atende à solicitação anterior. É da individualidade, é do Cristo que parte isso. Então, outro ponto a considerar é que na primeira são recolhidos 12 cestos, que é um material que seria distribuído através dos 12 emissários às multidões famintas, os 12 apóstolos. A multidão faminta aí como os profanos não iniciados. Mas na segunda, o sobejo é recolhido em 7 cestas. 7. Não é mais para a distribuição do material aos profanos. É o lucro obtido com o triunfo do espírito sobre a matéria. Daí essa minúcia da modificação da palavra empregada. Em vez de usar a palavra cófinos para espúridas. Em vez de cestas, cestos. E aí com isso a gente vai ver que de um recipiente menor, menos valia, para o maior, de mais valia. Então, sob o ponto de vista espiritual,
a lição aí fica evidente, fica fácil. Aqueles que aspiram ao supremo encontro com o Cristo interno precisam passar pela via purgativa, ou seja, a fome ou jejum de 3 dias. Depois dessa via, ele vai passar pela via contemplativa, que é a prece ou meditação, sentados na terra nua. E finalmente pela via unitiva, que é a assimilação do alimento espiritual, obtendo-se por fim o fruto dessa união, as 7 cestas. E aí Pastorino vai colocar que em poucas linhas simbólicas, os evangelistas Mateus e Marcos resumiram a lição dada por extenso ali pelo evangelista João. Olha que interessante, hein? Capítulo rico, hein? Vamos para o próximo. Vamos lá. Agora o capítulo chamado Pequena Viagem, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 39, quando ele diz assim: E tendo despedido o povo, Jesus entrou na barca e foi para a costa de Magadã. Já Marcos vai dizer o que? Lá no capítulo 8, versículo 10. Ele fala assim: E entrando imediatamente na barca com seus discípulos, dirigiu-se para o território de Dalmanuta. Opa, Magadã, Dalmanuta? Pois bem, vamos falar disso. Aí Pastorino vai começar a explicar o capítulo dizendo que depois dele se despedir do povo, na margem oriental, em Decápole, Jesus toma o barco e dirige-se a Magadã, Mateus, ou Dalmanuta, Marcos. Temos aí 2 questões para resolver. Qual é o nome da localidade e onde ela estava situada? Magadã, trazem os códices, ou Magedã, né, os códices Aleph, E, D, a versão siríaca, sinaítica, Tassiano, Eusébio, além de outros textos considerados minúsculos. Apresentam como Magdala o teta e muitos cursivos, como 1, 13, 69, 118, 209 e outros. E também Dalmanuta está em Marcos apenas, em todos os textos unciais, exceto o texto D. E alguns manuscritos da Vetus Latina, a Vulgata, as versões cóptas e armênias. No entanto, segundo a opinião de R. Harris, no texto Codex Bezae, e também de Nestlé, na Filologia Sacra, de Lagrange, no Evangelho selon Saint-Marc, a palavra Dalmanuta seria uma reunião de 3 palavras aramaicas. Dalmanuta, que seria, na verdade, a expressão grega estameré, para a costa. Essa expressão teria sido, na verdade, introduzida no texto como uma substituição a Magadã, de localização desconhecida. Então, Magadã realmente não aparece em outros textos, mas Pastorino aponta que nos códices que seguem Orígenes, que não tinham dúvidas aí com relação a corrigir, apresentam Magdala, com o apoio de São Jerônimo, da Igreja Católica. Ora, Magadã, ou Magdã, apresenta-se aí como uma fácil corruptela de Magdala, conhecida como El Megidel, a 4,5 km do Tiberíades, a entrada da planície de Genezaré, no caso, né? E a localização da margem oriental, atestada por Eusébio, no seu texto sobre isso, em que Nambembauer também fala isso sobre o Evangelho de Marcos e outros, não é aceitável, gente. A gente percebe o quê? Que Jesus operava na margem oriental, na Decápole. E se toma o barco, é lógico que ele se dirigia para a margem ocidental. Tanto que, logo após, ele discute com os fariseus que jamais iriam à margem oriental entre os pagãos. E a seguir, lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 5, e em Marcos, capítulo 8, versículo 13, ele vai para a outra margem, a oriental, na região de Cesareia de Filipe, perto das fontes do Jordão. E qualquer dúvida desaparece completamente quando Marcos, no capítulo 8, versículo 22, diz que desembarcaram em Betsaida Júlias,
dirigindo-se para a Cesareia de Filipe. Portanto, Magadã deve situar-se mesmo na margem ocidental do lago de Genezaré, do Tiberíades, e bem provavelmente deve tratar-se da cidade de Magdala. Pois bem, a única observação a se fazer é que após a segunda multiplicação de pães, que é o resumo da orientação para o encontro místico, como acabamos de ver, a individualidade entra em Magdala, que é uma palavra que significa magnificência, simbolizando aí a grandiosidade do êxito obtido com esse passo decidido do Espírito, esse passo decisivo para a nossa vida espiritual. Então é alcançar essa magnificência. Pois bem, vamos adiante, vamos aprendendo sempre, né? Tentando sempre trazer isso para as nossas existências. Semana que vem a gente volta. Um grande abraço. Tchau, tchau.